Tudo bem? Então vamos fazer essa atividade aqui. Nessa atividade a gente vai estar trabalhando com soma C, conte C, soma Cs e conte Cs. Também a gente vai utilizar proc em V em alguns momentos e vamos usar uma função se erro também, que em alguns momentos a gente vai precisar utilizar e eu vou explicar de acordo com o que a gente for fazendo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa a gente vai fazer aqui o valor unitário. Bom, como que eu vou fazer isso? Vou fazer por proc em V, utilizando a tabela dos preços unitários aqui, tá? Igual proc em V, tab. Qual o valor procurado? Bom, o valor procurado, no caso, o valor unitário do DVD. Ponto e vírgula. Aonde vai ter a tabela matriz? Bom, na tabela de preços, certo? Já vou apertar um F4, porque a tabela vai ser sempre essa, né? Transformando o valor em absoluto, né? Conversamos em aulas passadas que quando você não trava é valor relativo. Se eu arrastar para um lado e para o outro, vai alterar a seleção. Como eu não quero e eu vou precisar arrastar para as linhas de baixo, eu vou usar o F4. Ponto e vírgula. Número de coluna, número índice de coluna, onde está o valor? O valor está aqui na coluna 2. Então, coluna 2, vou vir aqui, coluna 2, ponto e vírgula. Neste caso, eu quero o valor exato, posso clicar duas vezes aqui e aparecer a palavra falso, como também posso colocar o zero, que eu acho mais prático, que também é a mesma coisa do que a palavra falso. R$ 90. Beleza, vou dar um duplo clique aqui. Né? Observe porque eu travei, ó. Tá vendo? Só alterou o D4, o restante não altera. Tá? Então, continuo tudo assim. Vou aproveitar aqui, ó. Vou usar o pincel para copiar a formatação. Só que tá vendo aqui? Aqui é moeda. Corrigir. Tá? Por que que eu fiz isso? Porque a região norte, ela não existe aqui em relação à cobrança de fretes. Tá? Então, como ela não tem, eu vou usar uma função aqui sem erro para corrigir. Por isso que eu deixei em evidência aqui para chamar a atenção de vocês. Então, frete também vou trazer para o proc em V. Porém, como não tem uma região, a hora que ele pesquisar essa região vai dar erro, né? Não vai ser um resultado verdadeiro. Então, eu vou fazer uma função chamada se erro, que é para corrigir isso para nós. Ó, o valor vai ser o proc em V. Vou jogar o proc em V dentro do se erro. O valor procurado. Bom, o valor procurado aqui é valor de frete, né? O valor procurado, no caso é por regiões, então o valor do frete da região centro-oeste. Ponto e vírgula. Aonde tem a tabela dos valores de fretes. Tá aqui. Vou dar um F4 também, tá? Travei, ponto e vírgula. Também é coluna 2 na seleção. Coluna 2, né? Ponto e vírgula. Correspondência exata. Vou apertar o zero. Vou fechar o parênteses. Observe que eu fechei o parênteses aqui do proc em V, que é do valor. Se isso aqui não for uma verdade, ponto e vírgula, né? Qual que eu tenho que trazer na tela, na célula, né? Se for errado, eu vou fazer um frete grátis. No caso aqui, esse frete grátis vai ser para a região norte. No caso, ó, se isso aqui for verdadeiro, o resultado dessa função, todas essas aqui vão dar verdadeiro. Ele vai trazer o valor para cá. Mas, como não tem a região norte, ele vai, no lugar de trazer o resultado, ele vai me trazer, caso isso não seja uma função verdadeira, ele traz a palavra frete grátis. Tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos dar um double clique. Ah lá, ele trouxe verde grátis, tá? Certinho. Então eu vou só corrigir aqui, ó, com o pincel para copiar a formatação. Vou acertar um pouquinho aqui. Um double clique entre as duas para acertar.
E já vou aproveitar e vou dar um delete aqui, né, que tinha um valor. E essa caixa, como é que eu apago? Clica onde não tem, bordas, pincel, corrigir aqui. Na hora de eu selecionar, deu essa errinho aqui, ó. Já vou aproveitar que tem um aqui também, ó. Não sei dizer o motivo, passei o pincel, deixei correto aqui a formatação da minha tabela. Vamos lá. Agora eu vou trazer o valor total, somando, no caso, pegando o valor unitário, multiplicando pela quantidade de itens vendidos, mais frete. Nesse caso, vai ser 90 mais 1 e depois mais 20. No caso aqui vai dar 120. Nesse caso, também vai dar um problema. Se eu fizer 90 vezes 2, 180 reais. Mais o frete, como que eu vou somar número com texto? Então vamos lá. Vou fazer um se erro aqui também, né? Se erro, tab. Aí eu vou fazer o valor. Qual vai ser o valor aqui? Bom, não precisa pôr igual. Valor unitário vezes a quantidade de itens vendidos, mais aqui o frete. Até aqui tudo bem. Ponto e vírgula. Mas e se não der para fazer essa conta? No caso aqui não vai dar para fazer cada texto. Se isso não der para ser feito, então faz somente o valor unitário vezes, né, a quantidade de vendidos. E a fórmula fica assim. No caso, sem erro, se isso aqui for um resultado verdadeiro, multiplica-se, né, valor unitário por quantidade de itens e depois soma com frete. E se não der para fazer essa conta, nesse caso não vai dar para fazer, então não faça. Faz a outra conta. Só multiplica o valor unitário por item, tá? Eu acho que está certinho. Aqui deu 110. Não vou arrastar para me ver. Ó, legal. Vou continuar arrastando aqui. Beleza. Só vou aproveitar aqui, ó. Como aqui é moeda, vou clicar aqui, vou utilizar o pincel para manter a formatação aqui do jeito que estava sendo feito. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Preciso fazer um total de vendas aqui, né? Igual uma soma, tab. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl Shift para baixo, para ganhar um tempinho. E vou dar um Enter. 14.805. Ótimo. Beleza. Agora vamos dar sequência. Ó. Tem umas tabelas aqui do lado que falta preenchimento. Vamos começar nos relatórios de vendas. Então eu vou vir no primeiro relatório de vendas. Qual que é o primeiro relatório que a gente me pede? Total de vendas por produto. Opa, nesse caso eu não quero a soma total. Eu quero a soma total só de Blu-ray. Então eu tenho que somar com uma condição. Qual função que a gente usa para fazer condição? A função C é uma das mais aplicadas. Então eu vou vir, existe então um soma C. O soma C, olha lá, ele adiciona a célula especificada para um determinado critério ou condição. Então, qual o intervalo? Bom, se eu quero somar os Blu-ray, eu vou vir aqui, né, nos itens e vou dar um Ctrl Shift para baixo, certo? Peguei todos os itens aqui, né? Vou fazer um F4 aqui também, ponto e vírgula. Qual o critério? Blu-ray. Ponto e vírgula. Intervalo de soma. O intervalo meu de soma é os valores totais. Vou clicar e vou arrastar. Não pegando o total, né? Vamos ver se ficou bom aqui. Tá aqui. Também vou dar um F4. Beleza. Intervalo dos produtos, a coluna dos produtos. O critério é o Blu-ray. E o intervalo de soma está aqui. Beleza. Vou aqui agora. Fechar. Dou um Enter. Legal. Vou arrastar. Está aqui a soma por produtos. Vou fazer um soma total aqui também. Tab. Selecionar todos e vou dar um Enter. Opa, beleza. Tá batendo o valor, mas agora eu estou por produtos. Agora é a mesma coisa, porém com data. Agora eu quero saber por dias de vendas. Vou usar um soma C também. Soma C. Ah, o soma C ali, ó. Soma C.
O intervalo, no caso agora, não vai ser mais produto, vai ser minhas datas. Vou clicar na primeira, segurar o Ctrl e o Shift simultaneamente e vou dar um toquinho na seta para baixo, para ganhar um tempo, né? Vou travar com F4, ponto e vírgula. Qual é o critério? Bom, o critério é a data 17/11, ponto e vírgula. E o total, tá? Vou selecionar e arrastar. Por que eu não estou usando o Ctrl Shift? Porque tem um valor total, ele costuma pegar. Então eu estou evitando de arrastar, tá? De usar o Ctrl Shift. Seta para baixo, né? Beleza. Fechei aqui, intervalo, critério, intervalo de soma, bonitinho. Fechei parênteses e vou arrastar até o dia 21. Legal. Vou fazer um soma aqui também. E vou selecionar todo mundo e dar um Enter. Não precisa pôr parênteses, tá, gente? Função bem simples, ele já entende. Legal, até por enquanto tá tudo indo bem, muito bem, tá? Agora, tem mais um aqui. Opa, agora nós temos aqui um total de vendas, a somatória de vendas. Aqui eu fiz por produto, por data e agora por região. Tudo bem. Já vou vir aqui, ó, e vou igual soma C. Soma C resolve o meu problema aqui também. Qual que é o intervalo? Bom, o intervalo aqui, no caso aqui, o intervalo é as regiões, certo? Então eu vou voltar aqui nas regiões, né? Ctrl Shift para baixo também vai dar certo. Vou voltar lá. Vou dar um F4, né? Ponto e vírgula. Qual o critério? Eu quero saber a soma do Centro-Oeste. Ponto e vírgula. E vou no meu total aqui na minha base de dados. Vou arrastar até aqui. Vou voltar aqui. Vou usar o F4 também. E vou fechar o parênteses. E vou dar um Enter. E vou selecionar as regiões. Tá aqui. Beleza. Agora ele quer uma coisa um pouco diferente. Ele quer a contagem, né? A quantidade de vendas por região. Então eu vou usar um Cont C. Cont C está aqui, ó. Cont.C. O intervalo. O intervalo vai ser as regiões. Né? Eu quero que ele conte, né, as regiões aqui. Então, opa, voltar lá. O que rolou? Ah, onde está o cursor? O cursor tem que estar aqui. Tá. Vamos lá. Vou selecionar as regiões. Ctrl Shift para baixo. Voltar lá. Vou usar um F4, né? Ponto e vírgula. E qual é o critério? Eu quero que ele conte, né, as regiões Centro-Oeste. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Duas vendas da região Centro-Oeste. E vou vir aqui e 16. Aqui tem um total, né? Vou acertar essa célula aqui, né? Vou usar o pincel aqui para dar uma acertadinha aqui. Mas aqui eu quero mesclar. E aqui é geralmente azul, né? Então vamos aqui dar uma corrigida. Ó, toda vez que eu uso o pincel, ele copia a formatação e tira a mesclagem aqui. Tá. Então agora eu vou vir aqui e vou usar um soma aqui, só nas quantidades, tá? E centralizar 28 vendas aqui. Ótimo. Beleza? Então, por enquanto aqui, né, nós estamos... Agora a gente vai para a última aqui, né? Então agora vamos para a última, né? Aqui nós vamos utilizar soma Cs e Cont Cs. Vou explicar primeiro. Aqui é o seguinte, eu quero a soma das vendas de Bruway, da minha base de dados, porém, eu quero somente eu só quero fazer o somatório de vendas
acima de 2 itens. Então, além de somar as vendas de Bruay, tenho mais uma condição. Somente as vendas, só vou somar vendas acima de 2 itens. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Igual soma-ses, né? É uma função um pouquinho diferente. Ela pede para mim aqui, ó, intervalo de soma. Bom, intervalo de soma é meu total, tá? Vou arrastar aqui até aqui. Vou voltar. Vou dar um F4, né? Até aqui tudo bem. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? Bom, quais são os critérios que eu quero somar? Os Bruay, né? Então eu vou vir aqui nos produtos, coluna D, e vou dar um Ctrl Shift. Vou voltar lá, Ctrl Shift para baixo, né? Seta para baixo. Vou dar um F4 aqui também. E vou dar um ponto e vírgula. Bom, qual é o critério que eu quero somar? Q20, Bruay. Ponto e vírgula. Porém, tem uma segunda condição. Os itens, né? Vou pegar o intervalo de itens, quantidade de itens vendidos, número de itens, Ctrl Shift para baixo, seta para baixo. Vou vir aqui. Já vou dar um F4 aqui também. Ponto e vírgula. Agora, qual é o segundo critério? Somente acima de 2 itens. Então, eu vou vir aqui, faço da seguinte maneira, ó. Aspa dupla, maior que 2 vendas. Fecha aspa dupla e fecha o parênteses. Vamos entender? Setinha, ó, cursor na frente do primeiro parênteses. Intervalo de soma, coluna total, de I3 a I31. Intervalo de critérios, a coluna D, que é onde estão os produtos. Critério 1, contar os produtos. E a segunda condição, tem uma coluna de itens, né? E qual é o critério? Que só vou somar maiores do que 2. Sempre aspa dupla. Vamos ver se deu certo. Vamos lá. Aqui não deu nada, porque Bruay não tinha vendas, né? Vendas maiores, né? Quantidade de vendas de Bruay, né? Não deve ter, não tem uma tabela só por regiões, né? Mas vamos arrastar aqui, ó. Então, só somou as vendas acima de 2. Então agora eu vou dar um soma total aqui. Deu 4.640. E agora, por último, eu tenho uma outra condição. Eu tenho uma contagem, eu quero saber a quantidade de vendas de Bruay. Porém, eu só vou computar aqui nas células se forem maior ou igual a 2. Ou seja, a quantidade de vendas de produtos, mas somente que seja maior ou igual a 2. Então vamos lá. Eu vou usar a função conte.ses. Conte.ses. Qual é o intervalo de critério? Bom, o intervalo de critério é os produtos. Então vamos lá. Produtos. Primeiro produto. Seguro o Ctrl Shift seta para baixo. Vou voltar lá. Vou dar o F4 também. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu vou contar? Bruay, que é o primeiro aqui. Ponto e vírgula. O intervalo de critérios. Bom, só que tem uma segunda condição. Vou lá na quantidade de itens, né? Então tá aqui. Ctrl Shift para baixo. Vou voltar lá na minha função. No caso aqui, vou dar um F4 também. Ponto e vírgula. Qual é o critério 2? Qual é a condição, a segunda condição? Que seja maior ou igual a 2 de itens. Então, vou, aspa dupla, maior ou igual a 2. Fecha aspa dupla, fecha o parênteses. Vamos dar uma conferida, ó. Cursor bem aqui piscando na frente do primeiro, para mim entrar aqui na sintaxe da fórmula, ó. Intervalo de critério, os produtos, tá aqui. Critério 1, vai contar os Bruay. Porém, com segunda condição, aqui está a matriz de itens, de F3 a F31,
com a segunda condição, o segundo critério, que seria, entre aspas, duplo, maior ou igual a 2. Eu acho que está tudo certo. Está aqui, Bruei deu 0. E vou trazer até aqui. E também vou fazer uma soma total aqui. Então tá aqui, ó. Tá? Os valores aqui não vão bater, né, com esse, porque justamente tem essas restrições aqui. Senhor, mas por que faria isso? Talvez porque o gestor poderia pedir para você um gráfico dessa tabela, fazer vários gráficos, né? E ele queria ter essas informações dessa maneira. Tá ok? Então era isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. E até a próxima. Valeu, até mais, gente.